dia! Estamos aqui mais uma vez para contar a história da Bíblia para vocês. De novo, eu, Silene e a missionária Nilza. Oi. Porque, gente, a Bíblia tem muitas histórias e é bom a gente sempre estar escutando para fazer a vontade de Deus, né? E como eu sempre falo com vocês, antes da gente começar a nossa história, a nossa escola dominical, o que a gente tem que fazer? A gente tem que orar para poder falar com Deus, né? Porque Deus fala com a gente através da Bíblia e a gente fala com Deus através da nossa oração, né? Então, nós vamos fazer uma oração, vamos fechar nossos olhos, não vamos prestar atenção em nada que está do nosso lado, prestar atenção somente no que nós vamos falar com Deus. Vamos lá? Fechando os olhos. Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado porque nós podemos te louvar, nós podemos ler a tua palavra, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado pela nossa igreja, muito obrigado pela nossa família, que o Senhor esteja sempre presente em nosso meio. Mesmo cada um na sua casa, que nós possamos juntos, Senhor, te louvar e bendizer o teu nome. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Gente, a primeira música que nós vamos cantar hoje é aquela música que fala que Deus é muito bom. É muito bom ter Jesus no coração. Tá bom? Nós vamos cantar, qual que é mesmo, Nilza? Leia a Bíblia e faça oração. Isso mesmo. Leia a Bíblia e faça oração, e faça oração, e faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não ora a Bíblia não lê, diminuirá. Bom, então a nossa história de hoje está na Bíblia. A Bíblia é o nosso manual, é onde tem todas as instruções que Deus nos deixou para que a gente possa viver de acordo com a vontade dele, sabe? Porque ele, com seu amor, falou assim, não, eu tenho que deixar para todo ser humano a forma de viver melhor e de viver feliz
na presença dele, na presença de Deus, né? Você sabe que todas as vezes que, por exemplo, a mamãe foi comprar um remédio, aí ela vai na farmácia, compra um remédio, antes de usar o remédio, o que ela faz? Ela tira a bula, que é um papelzinho que tem instruções de como usar o remédio. Se você compra vamos pensar, um celular, você comprou um celular novo e nunca usou o celular, o que você vai fazer? A primeira coisa, você vai pegar o manual, ver como que usa para você não estragar. E foi isso que Deus fez. Deus nos deixou a Bíblia como um manual. Então, o que nós temos que fazer? A gente tem que ler, porque se a gente não lê, o que eu falo sempre com vocês, Deus nos fala através da Bíblia. Então, a gente tem que ler para saber o que está aqui e para saber como que a gente vai viver de acordo com a vontade dele, né? E olha só, você sabe que outra coisa que a gente tem que prestar muita atenção, porque Deus manda a gente fazer de um jeito, só que Satanás, o mal, sempre ele arranja uma forma de fazer com que a gente faça a coisa errada, entendeu? É sempre assim, sabe? Ele cria uma armadilha. Você sabe o que é armadilha? Eu vou mostrar para vocês. Olha só. Se eu tô numa floresta e aparece uma onça, olha que onça enorme, gente. Tem que ter uma armadilha que caiba uma onça lá dentro, certo? Se eu estou navegando no mar e aparece uma foca, olha que foca linda, branquinha, tem que ter uma armadilha grandona, olha o tamanho dela, tem que ter uma armadilha grandona. Então, existem vários tipos de armadilhas. Olha só, essa armadilha é a armadilha que pega pássaro, tá vendo? Ela é pequenininha e ela tem esse pauzinho aqui, ó, que amarra um barbante e fica de longe vigiando. E o que a gente coloca aqui dentro que passarinho gosta? Passarinho gosta de fruta, passarinho gosta de couve. Agora, se você coloca um pedaço de carne lá, um passarinho vai querer? A gente tem que escolher a isca certa para colocar e o passarinho ir lá, entendeu? Se a gente vai, a gente não, né, gente? Assim, um caçador, sei lá, vai pegar um ratinho. O que a gente tem que colocar? Qual vai ser a armadilha? Uma ratoeira. Tá vendo que o ratinho aí até ficou com o rabinho preso? E o que a gente vai colocar lá no meio para pegar o ratinho? A gente vai colocar carne? Não, o rato não gosta de carne. A gente vai colocar uma fruta? Às vezes, mas sabe o que ele gosta mesmo? Ele gosta de queijo. E assim são todas as armadilhas. Tudo que a gente quiser, a gente tem que escolher a comida certa. Se você vai pegar mosca, sabe, pernilongo, essas coisas, você tem que colocar aqui, ó, isso é uma armadilha feita com garrafa PET, você tem que colocar uma coisa bem docinha para ela vir. Se você vai pescar um peixe, olha só, você faz uma armadilha e lá na ponta você tem que colocar o que o peixe gosta de comer, uma iscazinha, sabe, um pedacinho de camarão, uma outra isca que a gente compra para poder pescar. E é assim que o mal, que Satanás faz com a gente. Ele pega aquela situação que ele sabe que você gosta para poder te incentivar a fazer a coisa errada. E você sabe que tem uma história na Bíblia. Pedro era um discípulo de Jesus. E Pedro estava conversando com Jesus, querendo saber quantas vezes ele deveria perdoar uma outra pessoa que fizesse alguma coisa contra ele, sabe? E Jesus, na sua imensa sabedoria, ele usava parábolas para falar, respondendo aquilo que as pessoas tinham dúvidas, entendeu? O que é uma parábola?
Jesus pegava alguma história assim para poder comparar com aquilo que ele queria mostrar, para facilitar o que ele queria mostrar para quem te perguntou para ele. No caso ali era Pedro, que estava na dúvida quantas vezes ele deveria perdoar alguém que tivesse feito mal. Aí Jesus, ele contou uma parábola. Ele contou que certa vez tinha um homem que devia ao rei muito dinheiro. Gente, a dívida era imensa. Olha aqui, tá vendo esse rolo aqui, olha, que vai até lá no chão? Isso tudo era a dívida que esse homem tinha com o rei. E o que o rei falou? Olha, como você não tem como pagar, eu vou pegar você, a sua família, seus filhos e vou vender. Naquela época tinha escravidão, né, gente? E vou vender para pagar sua dívida. Ah, gente, ele ficou tão triste. Ele falou assim: nossa, mas o senhor vai separar a nossa família. Nós vamos ficar cada um num lugar. Nossa, como que a gente vai fazer para se encontrar de novo? E aí, gente, ele ajoelhou e pediu encarecidamente ao rei que perdoasse a dívida dele, que ele ia fazer o possível para ele não fazer outras dívidas, sabe? Porque ele amava a família dele, ele queria ficar junto com a família dele. E aí, o rei, gente, o rei era tão bondoso que ele teve pena daquele homem tão pobre que devia tanto a ele. Ele falou assim: "Oh, meu filho, você pode levantar e eu vou perdoar as suas dívidas, mas você não pode mais fazer dívidas. A gente só compra aquilo que a gente tem condições de comprar. A gente não fica fazendo dívidas." Ah, gente, o rei foi muito bondoso. Ele foi muito caridoso com aquele homem. Gente, aquele homem ficou muito feliz. Ele saiu do palácio e pulando e saltitando e falou assim: o que eu vou fazer? Vou correr e vou contar para a minha família o que o rei fez. Porque isso foi uma coisa muito boa que ele fez comigo. Ele perdoou a minha dívida. Ele foi muito bondoso. Gente, e ele saiu do palácio todo feliz, todo feliz. E aí, quando ele estava caminhando para a casa dele, ele viu um homem. Era um antigo amigo dele que tinha também feito muitas dívidas com ele. Tinha pedido dinheiro para ele emprestado e ficou devendo também. Gente, quando esse homem viu esse amigo dele, pegou no pescoço dele e esqueceu que estava alegre, esqueceu que o rei tinha perdoado a dívida dele, pegou no pescoço dele e falou assim: você está me devendo muito dinheiro, você tem que me pagar esse dinheiro, porque eu estou todo endividado e eu não tenho como comprar nada para minha casa. Gente, ele esqueceu do que tinha acabado de acontecer com ele, gente. O rei tinha acabado de perdoar ele e esse homem que era amigo dele virou e falou assim: mas por favor, me perdoa, tenha mais paciência comigo, porque eu vou conseguir esse dinheiro e vou te pagar essa dívida. Esse homem precisava pensar melhor o que era o perdão. Eu acho que ele não estava sabendo o significado do perdão, porque ele não estava perdoando o amigo dele que estava devendo para ele dinheiro. E aí ele chamou os homens lá da guarda e tal e mandou prender ele. E todo mundo que estava lá perto começou a ver aquilo e achou muito injusto o que estava acontecendo. Gente, esse pessoal que estava perto correu lá no rei e contou
tintim por tintim o que estava acontecendo. Contou que ele não tinha perdoado, que ele estava, que mandou prender, sabe? E, gente, perdoar a outra pessoa é você não lembrar mais do que ele fez de mal para você, ou não lembrar, é desculpar, na verdade, entendeu? É desculpar a outra pessoa de coração. E sem querer aquele negócio de querer ficar vingando, eu vou fazer com ele porque ele fez comigo. Não, gente, perdoar é perdoar no coração e pedir a Deus para limpar isso da nossa mente, para a gente não ficar lembrando e remoendo isso, sabe? E aquele homem não conseguiu fazer isso. E qual que foi, gente, a armadilha que Satanás fez para ele? O amor ao dinheiro. Por quê? Porque ele não o rei perdoou a dívida dele, mas ele não estava conseguindo perdoar esse amigo dele por causa do dinheiro, porque ele estava com muito amor ao dinheiro e estava dando pouca importância na vida do amigo. E é assim que Satanás faz com a gente. Ele coloca várias armadilhas e tudo que é chamativo, sabe? Aquela pessoa que gosta mais de dinheiro, ele coloca o dinheiro. A pessoa que tem um amigo muito querido, ele faz alguma coisa para você ficar com raiva do amigo. É assim que funcionam as armadilhas, sabe? E aí, gente, o rei ficou sabendo, né? Porque muita gente lá foi contar e tal. Quando o rei ficou sabendo de tudo que ele tinha feito, ele mandou que os guardas do palácio fossem lá e buscassem ele até o palácio. Gente, quando esse homem chegou lá, o rei ficou bravo, ficou enfurecido com ele e falou assim: como pode? Eu acabei de perdoar sua dívida e eu fico sabendo que você denunciou o seu amigo e não perdoou a dívida dele. Eu acho que você tem que pensar melhor o que é perdão. Eu acho que você tem que pensar na sua vida e o que você está fazendo de errado. O rei falou para os guardas: olha, prendam esse homem malvado, porque ele tem que pensar em tudo que ele está fazendo de errado. Gente, o rei mandou ele para uma prisão e ele ficou lá sozinho, com um guarda vigiando ele. Ele ficou acorrentado e a prisão era suja e era meio escura, sabe? E ele teve tempo para pensar tudo que ele tinha feito com aquele amigo dele, que ele não soube perdoar. E na Bíblia, Jesus fala exatamente sobre isso. Tem um versículo que fala sobre isso, sobre a gente perdoar. E o versículo da Bíblia diz assim: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Colossenses 3,13. E é isso que a Bíblia fala, que a gente tem que perdoar o nosso próximo. Jesus está sempre nos perdoando a mim. Eu sou adulta, mas eu peco toda hora, perdoando a você. Sabe assim, às vezes a gente fala uma mentira, às vezes a gente fica com raiva de alguém que nos mandou fazer alguma coisa e a gente não quer, sabe? Aí a gente fica desobediente. Isso Deus não agrada, né? Às vezes no colégio ou quando a gente está brincando, surge alguma fofoca, você vai lá e participa dessa fofoca, isso também não agrada a Deus. Mas se a gente pede perdão, Jesus nos perdoa. E é isso que Deus espera da gente, que a gente possa perdoar o nosso próximo, assim como Ele nos perdoa. Ô Nilza, vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa.
Sim. Como que você é? Você é parecida com o rei bondoso que perdoou aquele homem, a dívida e tal? Ou você tem mais dificuldade, igual aquele outro que não perdoou a dívida do amigo? Como é que você é? Silene, às vezes eu tinha muitas dificuldades para perdoar, mas a Bíblia fala como rei, que nós devemos ser misericordiosos, procurar perdoar e esquecer. E eu aprendi como rei. Então hoje eu tenho facilidade porque é uma ordem de Jesus, porque está na Bíblia e é um ensinamento. Isso. Né? Nós não estamos, né, nem as crianças, isentos assim, de falar algo errado, de fazer algo que vai magoar uma pessoa, mas nós podemos procurar, se vier uma mentira na cabeça, eu vou pensar 2 vezes, eu falo ou eu não falo, para evitar. Mas é uma ordem de Jesus perdoar, então eu tenho facilidade hoje, biblicamente, né, na Bíblia, como rei, de perdoar. Até porque Jesus nos perdoa. Exatamente. E por isso que eu sempre falo, a gente tem que ler a Bíblia. Porque ela que nos fortalece disso que você falou. Sim. Né? De quando a gente começa, mas na Bíblia manda fazer diferente, não é isso? Lembrar do rei e lembrar dos ensinamentos da Bíblia. Isso ler mesmo. a Bíblia e fazer a oração. Exatamente. Então, gente, a nossa história a gente termina aqui e que Deus possa abençoar cada um para conseguir colocar isso em prática, o perdão ao próximo. Amém? Amém, Silene. Isso. Então, para terminar, a Nilza vai fazer uma oração. Vamos lembrar de fechar os nossos olhos e prestar atenção no que a Nilza vai falar com Deus. Deus, muito obrigada por esse dia maravilhoso, pela nossa família, pela oportunidade de ouvir a Tua palavra, o ensinamento do Senhor. Obrigado porque hoje nós compreendemos melhor a perdoar. Que o Senhor, ó Deus, visite cada coraçãozinho, cada família, cada criança. Ó Deus, que nós possamos sempre perdoar aquilo que às vezes outra pessoa fez e que não nos agradou. Que o Senhor nos mantém firme no Senhor, nos dê ânimo para estar lendo a Bíblia, fazendo oração, para agradar ao Senhor e vivermos bem. Deus, muito obrigado porque o Senhor deu seu Filho na cruz e Ele nos lava de todo o pecado. Muito obrigado por esse dia e que o perdão do Senhor seja constante na nossa vida e nós para com os outros. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então é isso, gente. Muito obrigado e um ótimo domingo para vocês, viu? Tchau. Tchau.